Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, rica e abundantemente. Pastor Heraldo Ávila por aqui. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para compartilharmos da santa, justa e inerrante palavra de Deus. E eu confesso que eu estou bastante empolgado, alegre, por poder compartilhar com vocês coisas tão preciosas, coisas vividas ao longo desses 20 anos, 25 anos, vamos dizer 25 anos, que eu tenho ministrado aos oprimidos, aos aflitos. E hoje eu quero compartilhar com vocês, já falei o primeiro, a introdução, e hoje é a primeira mensagem que eu vou estar falando para vocês sobre o que vocês sabem e o que vocês ainda não sabem sobre os demônios. Eu falei na mensagem passada, se você não ouviu ainda, devem voltar lá. Falei na mensagem passada que é muito importante você entender que existe o diabo. Se você acredita que existe Deus, que existe Jesus, que existe o Espírito Santo, então você precisa entender que existe também o diabo, as forças do mal. Assim como existe o bem, existe o mal. Como existe a luz, existe as trevas. Então eu falei também que o próprio Jesus ensinou muito sobre isso, sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual não pode ser ignorado. Eu disse na mensagem passada, eu estou só passando uma síntese para vocês. Na mensagem passada eu falei que tudo que o diabo quer é que as pessoas simplesmente o ignorem. Diga que não existe, diz que isso é tudo invenção de crente, esse povo é ignorante, mas não é bem assim. Eu tenho as duas vertentes. Eu tenho tanta vertente da prática, mais de 25 anos, vamos dizer assim, trabalhando diretamente com o enfrentamento das forças espirituais do mal. Quem me conhece sabe disso. Trabalhando na área de libertação. E também tem a outra vertente que é o estudo. Eu estudei, eu não estou aqui falando, conjecturando ou pegando coisa que eu aprendi na internet. Eu estudei, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, eu tenho as duas vertentes, eu tenho a prática e eu tenho também a teoria, para trazer mais segurança para vocês. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, ainda falando do que você sabe e o que você ainda não sabe sobre os demônios. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, a partir do 22, que o apóstolo Paulo fala coisas interessantíssimas aqui. Ele diz assim, quanta antiga maneira de viver fostes instruídos, vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vós revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Porquanto cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Estremeceis de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Presta atenção no versículo 27. E não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que for útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede todos bondosos e compassivos uns para com os outros, e perdoando uns aos outros, de maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Aí está.
Paulo está falando à igreja de Éfeso, falando àqueles amados irmãos que agora era hora de abandonar a velha vida, porque a velha vida atraía os demônios. O diabo ali, Paulo está dizendo que o diabo procura oportunidade, ele procura chances, portas abertas, ou seja, o diabo simplesmente não olha uma casa assim, eu vou entrar ali, e ele vai lá e entra. Não, ele precisa de uma legalidade, uma linguagem espiritual, legalidade, ele precisa de algo legal, ele precisa de uma permissão, e nós muitas vezes podemos dar permissão através do pecado, da mentira, da ira. Então Paulo fala aqui, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, tem que ser eliminado do meio de vós. Como toda maldade, ele está falando ali que essas coisas entristecem o Espírito Santo, mas atrai os demônios. E no 27 ele diz, e não deis lugar ao diabo. Veja que a Bíblia é muito clara quando está dizendo que não devemos dar lugar ao diabo. Lugar ali é chance, oportunidade. Satanás procura chances, oportunidades para destruir as vidas. E o que ele mais quer é que as pessoas ignorem a existência dele. Não existe Satanás, não existe demônios, meus amados. Existe, e é coisa muito braba, é coisa feia. Ao longo desses anos, eu tenho enfrentado, eu me lembro um dia, eu quero contar, já começar a contar algumas experiências. Eu me lembro um dia, meu telefone tocou, era mais de 1h da manhã, e alguém do outro lado da linha disse, o senhor é o pastor Heraldo? Eu falei, sim, sou o pastor Heraldo. E falei, pois não. Ele disse, olha, alguém me deu seu telefone, eu estou com a minha secretária aqui em casa, no caso seria a empregada doméstica. Eu estou com a minha secretária aqui em casa, ela manifestou com o espírito e não vai embora, e me deram o seu telefone, o senhor poderia me ajudar? Veja, eu não poderia negar socorro, mas antes eu fui no meu quarto e disse, Senhor, é para mim ir. Então o doce espírito falou comigo, vai filho, é uma vida, Satanás quer destruir aquela vida. Então eu fui, irmãos, fui com aquele homem, peguei o endereço dele, entrei num bairro nobre. Aquele homem, se não me falha a memória, depois ele me contou, ele era um engenheiro, né? Um engenheiro importante, um homem numa casa espetacular. E então, quando eu entrei, eu dei de cara com a secretária dele, uma baita de uma mulher, alta, forte, e o demônio olhou para mim e disse assim, foi você que veio mandar eu embora? Imediatamente o Espírito Santo dentro de mim falou, não. E eu fui e falei, não foi eu que vim te expulsar, mas o Deus que está dentro de mim. E eu fui para cima daquele demônio, botei a mão na cabeça e ele arrastou para cá, arrastou para lá, e eu disse, o Deus que está em mim é muito maior, você vai sair dessa vida e nunca mais vai voltar. E buf, aquele demônio foi embora, aquela moça foi liberta. E então eu abençoei aquela vida, falei de Jesus para ela, e foi um enfrentamento tremendo, só estava eu ali, Jesus e aquelas pessoas. Então, vários enfrentamentos. Depois, outra vez, 3 meses depois, o mesmo moço me liga e diz, minha funcionária está com demônio, manifestou aqui. E eu estava, no caso, o meu carro estava com problema, não dava para mim ir até ele, como fiz a primeira vez, então eu pedi que ele me buscasse. Ele disse, busco, então dei a localidade para ele, ele veio me buscar. Irmãos, quando eu entro na parte de trás, estava a esposa na frente do carro, quando eu entrei na parte de trás do carro, a mulher endemoniada estava lá atrás. Você pensa bem que rebuliço. Eu, num espacinho curto, dentro do carro, o demônio pegou aquela mulher e veio para cima de mim. Eu tampei com aquele demônio dentro do carro e mandei embora, disse, vai embora, e quando chegar lá a gente resolve o resto. Chegou lá, foi outra batalha. Mandei aquele demônio embora, só que já era outra empregada, não era a mesma. Primeiro ele mandou embora, e depois eu conversei com ele, falei, o que houve? Não é a mesma pessoa? O que está havendo? É porque eu trago as minhas, em Macaé não tem, então eu trago as minhas secretárias, minha esposa disse, de outro estado, de um estado aí bem complicado, que eu não vou citar aqui para não trazer transtorno para os meus amados irmãos. Então eu tive vários enfrentamentos, eu podia contar aqui milhares de enfrentamentos. É real, Satanás existe, e ele está aí procurando espaço, procurando entrar nas vidas das pessoas, e isso que eu quero que você entenda.
Quero que você entenda o seguinte: os espíritos demoníacos, irmãos, eles podem invadir e habitar os corpos humanos. Sim, ele procura o espaço. Uma vez tendo espaço, primeiro ele começa do lado de fora. Ele começa jogando coisas na mente. Uma vez que a pessoa dá legalidade, ele entra. Então ele passa a habitar naquela pessoa. Então eles ganham vantagem maior para controlar aquela pessoa. Como se ela, né, mais vantagem do que se ele estivesse lá de fora. Então, quando os demônios habitam o corpo humano, disse que a pessoa tem espíritos imundos, essa é a linguagem bíblica, que ela está com espíritos imundos, que ela está possuída por demônios, mas a palavra traduzida possuído na versão bíblica, feita pelo rei da Inglaterra, King James, é a palavra grega daimonizoomai, essa é a palavra. Mas muitas autoridades em línguas gregas dizem que essa tradução está errada. Ela deveria ser traduzida por endemoniado ou ter demônio. A falta de entendimento tem sido, irmãos, o resultado da aplicação da palavra possuído, que significa dominação por completo. Nesse sentido, irmãos, um cristão nunca poderia ser possuído. Nesse sentido, não poderia ser possuído por outro além de Deus. O cristão não poderia ser possuído pelos demônios, porque ele é possuído por Cristo. Mas olhe bem, veja bem, entenda uma coisa. O Espírito de Deus, ele começa do lado de fora. Ele limpa a casa para que ele possa entrar. Ele limpa. 36, do 25 ao 27 do livro de Ezequiel diz: derramarei água pura sobre vocês e vos purificarei de toda a vossa imundícia. Isso é muito importante a gente saber. O Espírito Santo limpa para entrar. Satanás e os demônios sujam para entrar. O Espírito Santo tem que entrar com a casa limpa. Não é verdade? Outra coisa importante, que é bom que vocês entendam, é muito importante. Os demônios, eles trabalham da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês aqui o que é possessão e o que é opressão. O que é possessão, pastor Heraldo? Possessão, a partir daí você vai entender. Primeiro começa a opressão. O que é a opressão? Opressão é apertar de dentro, de fora para dentro. Possessão é apertar de dentro para fora. Então, quando a pessoa está sendo oprimida, Satanás está do lado de fora, pressionando ela para entrar, pressionando ela. Ele não está dentro, mas ele está pressionando para entrar. Agora, quando ele possui, então isso é possessão, ele está dentro. Então ele oprime, é quando ele domina o corpo da pessoa. E geralmente quando a pessoa está possuída, quando o demônio já está dentro dela, ele manifesta e ele quer briga, ele não quer ir embora, ele não quer sair, porque se ele sair ele vai ter que voltar para o inferno, e lá no inferno ele vai ser castigado. Vocês sabiam disso? Pois é, isso é coisas que a gente não aprende na faculdade. Isso é coisa que a gente aprende com o dia a dia. Os demônios fazem de tudo para ficar aqui, porque Satanás é muito perverso. Quando ele dá uma missão para os seus agentes, para os seus demônios, e eles voltam, quando encontram os homens de Deus, as mulheres de Deus aqui, e expulsam, mandam eles embora para o inferno, eles voltam, porque eles têm que cumprir, obedecer. Os anjos levam eles ao inferno. Chegando lá, Satanás pergunta: por que vocês falharam? E Satanás pune os seus demônios. Ele pune severamente. Um dia eu fui expulsar um demônio e ele estava desesperado. Eu falei: por que você está desesperado? Ele disse para mim: porque eu vou ter que voltar para o inferno e meu chefe vai me punir. Eu falei: ele pune vocês? Pune, porque ele acha que a gente fracassou. Quando vocês mandam a gente embora, então nós temos que ir lá, somos punidos, porque falhamos na missão. Então não é brincadeira, isso é fato real, isso é verídico. E eu me lembro aqui como aconteceu o meu chamado. No caso aqui, é um chamado. Todos os cristãos, eu vou falar isso na próxima mensagem, todos os cristãos verdadeiros em Cristo, que andam na palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio. Não precisa ser pastor, obreiro, obreira, não. Se você é um cristão sincero e fiel, você tem o poder do Espírito Santo e pode expulsar demônio no nome de Jesus. Mas eu quero lembrar vocês aqui
Quando aconteceu a minha chamada, eu tinha cerca de 10, 11 anos de idade e a minha mãe assistia um missionário aqui no Brasil e eu me lembro que ela assistia, eu sentava para assistir com ela, eu ainda não era cristão, eu frequentava a igreja às vezes com a minha mãe e a minha mãe assistia e lá de dentro da televisão aquele missionário estendeu a mão e disse: Satanás, você que está aí oprimindo essa mulher. Ele parecia que estava dentro da sala da minha casa. Ele disse: você que está aí, que oprime essa mulher com bebida alcoólica, espíritos de vício de bebida alcoólica. E, irmãos, quando ele falou isso, a minha vizinha, tinha uma vizinha nossa, de parede meia. Essa vizinha era alcoólatra, ela, o marido, os filhos, era uma vida desgraçada. Quando ele falou isso, os demônios lá na casa daquela mulher escutou, porque nós ouvimos alto. O demônio manifestou lá do outro lado. Pense bem, eu com 11 anos de idade, vendo um demônio gritando do lado, gritando. Mas aí que vem a surpresa. O homem de Deus estava ligado no espírito. Era como se ele estivesse vendo. E ele disse assim: eu estou vendo você caído, Satanás. Você está caindo e rolando aí na casa dessa mulher. Solte essa mulher agora, em nome de Jesus, e vai embora. Irmãos, o demônio obedeceu ele através da televisão. Aquela mulher foi livre. Eu olhei aquilo e eu disse: meu Deus. Aí veio no coração aquele desejo: se um dia eu for crente, eu quero fazer isso. Eu quero mandar esses espíritos embora. Ali surgiu o chamado. E eu tenho uma grande admiração por esse missionário até hoje, que está no Brasil, uma grande igreja, um homem que eu amo e também oro por ele, para que Deus continue abençoando e usando. Foi muito usado, é muito usado por Deus. E eu me lembro que aquela mulher foi liberta. E ali surgiu o desejo. Surgiu o desejo no coração de orar para que as pessoas sejam libertas. Eu vou parar por aqui. Na próxima mensagem, eu vou dar continuação. Por quê? Eu vou falar que, além desse desejo, aos 11 anos de idade, de fazer a mesma coisa que o missionário fez, em nome de Jesus, eu vou falar do primeiro demônio que eu tive que expulsar na marra, porque eu não tinha experiência e Deus queria me treinar como treinou Davi para enfrentar Golias. Então, fique aí na próxima mensagem. Logo depois dessa vai entrar outra e eu vou dar continuidade, porque isso é valioso demais vocês aprender as táticas do inimigo e saber aplicar a palavra de Deus e vencê-los em nome do Senhor Jesus. Amém? Então tá aí. Então nós precisamos entender que Satanás são os transgressores, eles são indesejáveis, são seres terríveis, sorrateiramente tomam o território de outrem, são transgressores por isso que Jesus disse: expulsai os demônios. Por isso que Tiago 4,7b fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu vou orar agora, vou abençoar a sua vida e lembre-se, tudo que você sabe e você ainda não sabe sobre os demônios, você vai estar aprendendo aqui muito em breve. Você vai estar com esse livro na sua mão para você aprender histórias fantásticas de libertações de pessoas que estão livres até hoje. Tem esposas de pastores que na época não era nada, né? Era só uma frequentadora de igreja. Hoje são esposas de pastores, missionárias no caso. Até em outros países que Deus nos usou por bondade para libertar. E vocês vão ficar sabendo de tudo isso, tanto no livro quanto aqui nessas mensagens também. Vamos orar agora, Pai. Aonde chegar essa mensagem, que os olhos dos irmãos se abram. Que aonde chegar essa mensagem, os irmãos possam saber que nós temos poder e autoridade para expulsar demônios. Essa é a obra, o Senhor fez isso enquanto esteve aqui, e nas instruções finais o Senhor disse: em meu nome expulsaram demônios. Essa é a ordem dada à igreja e nós devemos obedecer. Abençoe a todos, meu Pai. Todos ricamente sejam abençoados e que haja perguntas que tiver eu estou pronto para responder, Senhor, sobre esse assunto maravilhoso. Eu abençoo essas pessoas em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Amém e graças a Deus. Tá aí, meus amados. Deus é maravilhoso. Então, quero fazer um pedido que se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não clicou ainda nas notificações, clica em todas as notificações para não perder nenhuma mensagem, porque essa mensagem vai te abençoar muito. Eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado, você e sua família, tá? E envie para o máximo de pessoas que você puder. Muita gente ignora, muita gente não sabe, mas é ignorância sobre o assunto, e nós precisamos
conhecer os nossos inimigos, para saber a forma que eles agem e saber como a gente vai neutralizá-los e vencê-los, tá bom? Então, deixa o seu like, o seu comentário. Uma coisa, se você tem uma dúvida, qualquer dúvida sobre esse assunto, coloque ali nos comentários desta mensagem e eu vou responder vocês com toda certeza, tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente no nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Espero vocês na próxima mensagem, na continuação. Amém.